Bom dia. Eu gostaria de, antes de iniciarmos aqui o momento da palavra aberta, eu queria convidar o pastor Milton Dax, mais conhecido como pastor Dax, vem aqui por gentileza. Nós estendemos o convite ao pastor Mito e eu tenho uma breve história com ele, um breve histórico, né, pastor? Porque eu fui amigo e muito amigo de um vizinho dele. E eu frequentava a casa do meu amigo, vivia lá, na época do colégio, estudando teologia. E você estava estudando teologia também, uns 2, 3 anos à minha frente ali. E eu devia incomodar, né, como vizinho, mas a parede era bem pertinho. Mas a gente criou uma amizade ali, vi sua filha crescer, a Jaqueline, sua esposa, hoje administra ali a nossa clínica e spa Vida Natural, em São Roque. E o pastor Milton Dax é o capelão da clínica, ou seja, ele faz a parte de espiritualidade lá, trabalha com um desafio gigante. Ele vai falar um pouquinho aqui durante a mensagem, que é trazer o remédio espiritual, né, Cristo, para a vida daquelas pessoas que vão buscar ajuda, não só na sua saúde física, mas também emocional. Então a gente estendeu esse convite, para nós é uma alegria ter a sua parceria com a gente. Você já esteve aqui fazendo uma coisa muito boa, que foi sorteando Dê Espaço para as pessoas. Foi maravilhoso. Aquele dia, não sei se hoje o coração dele vai ser tocado, mas é muito bom. Mas você não está aqui para isso. Que Deus te use muito, pastor. Nós oramos por você, tivemos sua primeira mensagem, foi muito especial te ouvir. Que Deus te use mais uma vez nesse momento. Deus te abençoe. Olá, tudo bem com você? Que bom estar nesse lugar, agora com essa segunda audiência, para falar um pouquinho desse grande Deus que a gente conhece. Bom, o Tonácio já falou algumas coisinhas aqui. Tonácio e eu somos amigos, como ele já colocou. Já fizemos alguns caminhos juntos por aí. E é sempre assim, nossos caminhos se distanciam, porque é muito dinâmico trabalhar dentro dessa instituição, mas é sempre bom falar de Cristo, independentemente do lugar. Eu tive o privilégio já de passar em muitos lugares, em vários países que o ceticismo é muito grande, países em que a crença é muito maior do que de fato o relacionamento com a pessoa de Cristo. Às vezes os valores e as formas são maiores, e a gente conhece um pouquinho de cada canto aí, e é muito bom vir aqui e compartilhar com você um pouquinho dessas experiências que a gente tem tido em alguns lugares. Muito obrigado, pastor Tonácio, Dani, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui. Quero cumprimentar os nossos amigos que nos assistem aí pela internet. Seja muito bem-vindo também a esta casa, tá bom? Muito bem, já vou direto ao ponto aqui, que o tempo é muito curto para a gente falar. Se você puder abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo 18, e nós vamos tentar fazer as duas histórias que nós vamos ver aqui esta manhã, elas se encontrarem de uma maneira mais harmoniosa. É um desafio, mas eu creio que no final vocês vão entender a razão pela qual a gente está tratando essas duas histórias em um só sermão, tá bom? Então aqui em Lucas, no capítulo 18. Sabe que a gente quando tem oportunidade de abrir a Bíblia, eu sempre, desde pequeno, e Deus me deu esse privilégio, isso não me faz mais especial que ninguém aqui dentro nesta manhã, mas me evoca memórias assim muito gostosas e doces da minha infância. E eu me recordo que todas as vezes que conseguia ler, desde que comecei a ler, e um dos primeiros livros que comecei a ler foi a Bíblia. E é interessante que a Bíblia para mim era como se fosse um quadro, e na verdade um quebra-cabeça, e quanto mais eu lia, mais eu via uma peça se encaixando em outra, e aquela imagem ia se formando na minha cabeça de criança, e cresci com isso, e hoje faz todo sentido. E é tanto que eu sou encantado pela Bíblia, que eu já estou ininterruptamente estudando desde 2004, teologia. Então sai de um curso, vai para outro, vem aqui, e assim vai, e eu ainda vou até 2021, pelo que consta aqui. E como é gostoso a gente olhar para a Bíblia e ver o quanto Deus fala conosco. Em pleno século 21, você está aqui nesse local, não é? E a probabilidade disso ter acontecido por outra razão seria muito pequena, e o que nós conseguimos enxergar ao longo de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é que ela tem um poder gravitacional muito grande. Eu gostaria muito de ler essa história com você, e junto com essa história a gente ouvir algumas coisas que Deus tem a nos apresentar. O versículo 35, você encontra a primeira história.
E é muito bom a gente contextualizar as histórias bíblicas, até porque nós temos que tentar fazer uma transposição, que é um desafio. A primeira delas tem que ver que é uma questão cultural. Afinal de contas, nós somos uma nação do Ocidente e nós estamos atravessando essa grande lacuna cultural, falando especialmente do Antigo Oriente Médio, naquelas regiões bíblicas. Nós temos um outro fator que nós precisamos tentar vencer aqui ao ler e analisar o texto, a narrativa que nós vamos estudar nessa manhã. É a questão também temporal. Nós estamos falando de quase 2000 anos de acontecimento. Então, quando a gente junta esses dois desafios, nós temos que tentar, ao ler os textos que nós temos aqui, fazer um acesso a essas informações como se nós estivéssemos quase que vendo essa cena. Veja, essa história, ela começa, e eu gosto muito de vê-la na perspectiva de Lucas, porque quando a gente olha para Lucas, a gente vê um erudito escrevendo, isso é muito interessante. Você vai se lembrar que Lucas, ele escreve 2 livros. E Lucas, ele escreve tanto o Evangelho, que recebe o seu nome, quanto o livro de Atos. E quando você pega tanto o volume de Lucas quanto o de Atos, logo no primeiro capítulo, ele dedica essas obras àquele que patrocinou essas obras. Lucas não era judeu. Lucas, à vista dos judeus, ele era um gentil, e gentil é todo aquele que não tinha o pedigree dos judeus, não é? E Lucas era uma figura que ele tem a incumbência de entregar um estudo acurado dos fatos da vida de Jesus. Lucas se apaixonou por Cristo, e não somente ele, mas Teófilo, que é o grande patrocinador dessa pesquisa. E Lucas, ele é muito mais detalhista, o seu grego é muito bonito. Você, quando vê os manuscritos, quando você vê mais perto do original, você encontra na figura de Lucas uma descrição muito mais precisa. Ele é mais detalhista. E o Lucas, diferente dos demais autores que escrevem, né, no caso, Levi e Mateus, e depois Marcos, que não foi discípulo de Jesus, mas é a voz de Pedro no Evangelho de Marcos, e depois você vê o Lucas e depois você vê João. Mas quando você olha para Lucas, ele dá a ênfase do Cristo inclusivista, daquela pessoa que daquele Cristo que ele não está olhando quem você é, de onde você vem, qual é a sua etnia, qual é a sua posição social, qual é o tamanho da sua erudição. Esse Cristo é um Cristo, segundo a visão de Lucas, que ele está convidando a todos, em todo momento. No versículo 35 nós encontramos essa narrativa que diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele, aqui no caso Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. O versículo 36 diz que, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Veja, a cena é assim: Jesus está saindo de Jerusalém e ele está indo destino a Jericó. O texto depois vocês vão observar no capítulo 19, mais à frente, que Jesus iria passar por Jericó. O mais impressionante disso é que Jesus, ele tem uma maneira didática de atrair as pessoas. Jesus, ele caminha como um grande mestre do seu tempo. Quem dá ênfase do mestre por excelência não é Lucas, é Mateus. Mateus dá essa ênfase que Jesus falou como ninguém, ensinou como ninguém, pregou como ninguém. O seu timbre de voz, a sua inflexão de voz, a sua gesticulação, tudo que Jesus utilizava, ele utilizava com intencionalidade, uma intencionalidade destinada à salvação daquelas pessoas que ele tinha contato. Então, quando Jesus caminhava, Jesus, ele tinha a intenção de provocar nas pessoas toda a sorte de emoções, sensações, sentimentos. E Cristo está saindo de Jerusalém, vindo com os seus discípulos, e uma numerosa multidão acompanha Jesus. Você vai observar que essa expressão de numerosa multidão acompanhando Jesus é uma expressão muito comum nos quatro evangelhos. E por que isso acontece? Eu fiz a primeira audiência fazer essa reflexão, gostaria que você também tivesse. Você imagina Jesus aqui no lugar desse pastor magrelo aqui na frente, com esse microfone nas mãos. Em vez de ser quem fala falando, fosse Jesus falando. Vamos imaginar isso de um modo hipotético. Você consegue ver esse lugar tomado de pessoas? Esse palco aqui não seria só para Jesus,
Você consegue ver essa rua tomada de carros, o trânsito parado, os estacionamentos aqui dessa vizinhança todos lotados, quem sabe a Avenida Paulista, os L-pontos de todos os hotéis que nós temos nesse lugar e das empresas que estão aqui nessa geografia com as suas aeronaves pousadas e tantas outras sobrevoando, fazendo cobertura. Afinal de contas, o homem que mudou a história da humanidade está aqui no prédio da Nova Semente. Tenta imaginar isso. Pelos veículos de comunicação que nós temos, a pessoa de Cristo sendo reverberada, Ele aqui encarnado, como assim o fez há quase 2000 anos, quando essa história está se desenrolando. Você consegue ver pais clamando por seus filhos? Você consegue ver esposas clamando por sua família? Você consegue ver pessoas com um diagnóstico fechado de uma doença e a iminência de uma morte? Você consegue ver pais que acabaram de receber de um médico, um figurão da medicina atual do século 21, dizendo que de hoje o seu filho não passa? Uma pessoa querendo se livrar de drogas ilícitas, pessoas querendo se desprender dos quartos escuros, das madrugadas gélidas e silentes. Você consegue imaginar Jesus aqui? Com soluções que o homem no século 21 não possui, ainda que tenha aumentado a sua capacidade intelectual e de produzir objetos e coisas. Aqui a história está narrando que Jesus está em movimento, uma ação de um grande mestre. E Lucas está mostrando que quando estava descendo e se aproximando de Jericó, ele estava então na beira do caminho, um homem que estava pedindo esmolas. E esse era cego. E ele clamava por uma ajuda, um socorro, mas na verdade, esse homem está ouvindo e utilizando o sentido que mais lhe interessa nesse momento. Ele está ouvindo o tropel da multidão. E ele sabe que aquilo não é algo comum, ele está acostumado naquela estrada. Não é comum ter uma multidão se deslocando de Jerusalém para Jericó. Alguma coisa está acontecendo. E mais que depressa, diz o texto, que ele pergunta o que está acontecendo. E na pergunta que ele faz, a resposta que lhe chega é exatamente a que nós encontramos aqui no versículo 37. Ao perguntar, a resposta que lhe dão é a seguinte: anunciaram-lhe então que passava quem aqui no texto diz? Jesus. Qual é o título? O Nazareno. Sabe que, numa perspectiva daquele homem que não está enxergando, mas está ouvindo o que está acontecendo, ele só podia supor que havia uma pessoa muito importante ou algo muito importante para acontecer em Jericó. Afinal de contas, é uma numerosa multidão. E ao perguntar quem era, Jesus é apresentado pela expressão menor, a expressão mais insignificante que tem. Jesus, o Nazareno. Quero levar você a pensar que essa expressão, embora para nós hoje faça sentido, porque nós olhamos pelo retrovisor dos evangelhos, de tudo aquilo que aconteceu, e portanto você sabe como terminou essa linda história, e não só essa história, mas tudo aquilo que Cristo veio fazer. Então é fácil você chamar hoje Jesus o Nazareno, mas para aquele cego que está na beira do caminho, ouvindo uma multidão, ouvindo que é Jesus o Nazareno, é a mesma coisa de dizer que é o Zezinho da Rocinha, do Morro do Borel. É uma pessoa que não faz sentido, porque que uma multidão está seguindo. Quando anunciaram para ele que era Jesus, o Nazareno, estava dando o título mais humano que poderia ser dado a Jesus. Jesus é tão especial, que Jesus também muda o próprio IDH que tinha aquela cidade de Nazaré no seu tempo. Afinal de contas, quando Cristo é dependurado numa cruz, e o homem começa a perceber quem era aquele que andava entre os homens, durante o tempo em que vivera nessa terra, até Nazaré passou a ser um lugar de romaria, onde as pessoas vão querer conhecer. Jesus é aquele que pega um lugar insignificante, e se lá ele esteve e fez alguma coisa, aquele lugar se torna expressivo na rota daqueles que gostam de por aí fazer os seus tours. A grande verdade é que quando nós olhamos para esse texto, o homem
a resposta que ele recebe é que é Jesus, o Nazareno. Mas aquele homem, não dado ao que eles haviam apresentado, ele então agora que ouve quem está passando pelo seu caminho, eu quero te dizer, queridos, que um cego na beira do caminho, indo para Jericó, é uma figura inexpressiva. Ele só serve para montar uma estrutura religiosa do tempo de Cristo, aonde aqueles que tinham todos os seus sentidos funcionando perfeitamente, e o seu corpo preservado de alguma mazela, como esse cego tinha, eles então pediam, e sempre era uma oportunidade para quem sabe aplacar o sentimento de culpa quando você encontrava um moribundo na beira da estrada. Uma religião de formas, de modelos, de estereotipos. Então quando você tinha uma pessoa daquele perfil, você poderia, quem sabe, fazer uma média com Deus, lançando algumas moedas. Aquele homem estava acostumado a receber esse tipo de coisa, especialmente porque no sentido mais teológico e da compreensão daquele tempo, a discussão que reverberava muitas vezes no contexto acadêmico que eles discutiam era quem pecou, esse homem ou seus pais. Você vai se lembrar que em João, no capítulo 9, o cego de nascença, você encontra essa pergunta teológica e Cristo derruba essa teoria como se Deus fosse um velho gordo barbudo, calvo, sentado no seu trono de maneira relaxada, como os cartoons o pinta por aí e o descreve. Irado com aqueles que fazem o mal e derramando algum favor para aquele que faz o que é certo. No tempo de Cristo não era diferente. As pessoas acreditavam que as doenças e enfermidades eram oriundas de Deus. Aquele homem está assentado e escuta, é Jesus o Nazareno. Pesava-lhe sobre os seus ombros o estigma de uma sociedade que dizia, você é um pecador, por isso você é cego. Mas quando ele escuta, aqueles que estavam enunciando quem estava passando e por que aquela multidão, o texto muda de figura. O título também. Aquele homem passa a ser aquele que mais vê no meio da multidão. E no versículo aqui seguinte, no versículo 38, então ele clama. E agora ele clama de uma outra maneira. O título que ele dá a Jesus é um título que tem que ver com a realeza de Cristo, a sua linhagem real. Tem que ver com profecias messiânicas do Antigo Testamento. Tem que ver com Gênesis 49, que Jesus viria da tribo de Judá, a tribo que estava com o séquito na mão. E aqui, o cego, quando ouve que é Jesus o Nazareno, ele diz assim, não, ele não é o Nazareno, ele é Jesus, filho de Davi. E agora ele faz um pedido, e o pedido é o pedido que aqueles que têm sabedoria fazem a Cristo, tem compaixão de mim. Sabe, queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de alguém pedindo compaixão a você. Eu tive uma única vez, e foi aqui bem em frente a esse prédio da Nova Semente. Eu disse na primeira vez, vou repetir isso daqui, que eu quero que você entenda o que é quando uma pessoa fala para você, por favor, tenha compaixão de mim. Estava eu aqui, vindo com a minha esposa de Ibiúna para cá, cidade onde hoje resido. E nós estávamos saindo de lá para vir para uma consulta que seria às 7h15 da manhã. E cortar mais de 80 quilômetros no trânsito de São Paulo é um desafio. E nós não podíamos atrasar, era um encaixe que havia sido feito para um especialista. Estávamos desconfiados de um probleminha que nossa bebê estava tendo. E nós então corremos para cá. E quando chegamos aqui já era por volta de 7h05, 7h10 da manhã. Então pedi minha esposa que ficasse em frente ao prédio. Eu teria que subir com ela, porque era um exame que precisava ela estar acompanhada. E eu disse, querida, eu vou estacionar aqui em frente, assim que encontrar a primeira vaga aqui na rua, para não perder tempo. E nós subimos juntos. E vinha eu trancando meu carro, apertando e saindo correndo, não é? E sabe que a gente, quando está fazendo isso, o nosso campo de visão fica estreito. A gente parece que não vê as coisas que estão acontecendo ao lado. E de repente estou passando e de repente eu ouço uma pessoa me dizer exatamente essas palavras, Senhor, por favor, tem compaixão de mim, de minhas filhas. Eu tentei me movimentar porque já estava atrasado, mas essas palavras petrificam qualquer músculo, qualquer tendão do corpo.
E como a primeira vez que aquilo saía da Bíblia e vinha para os meus ouvidos num lugar tão inesperado e numa hora tão inesperada também, eu parei e me voltei, e quando eu olhei para baixo, ali estava um homem distinto, com 2 lindas crianças ao lado. Eu me voltei, procurei me abaixar à altura deles e perguntei: quem é o Senhor? Ele disse: sou alguém que perdeu a alegria de viver. Há 15 dias perdi o grande amor da minha vida. A minha esposa teve uma doença e aquilo ceifou muito rapidamente a sua vida. Peguei as minhas filhas, as melhores heranças que ela me deixou. Eu vim para São Paulo sem rumo, sem perspectiva, sem falar nada para ninguém. Chegando aqui pensei que poderia esquecer de tudo aquilo e não percebi o quanto eu estava enfermo, o quanto aquilo machucava o meu coração. E o que o Senhor está querendo? Que dê comida para as minhas filhas. Alguém já te pediu compaixão? Alguém já chegou para você e disse assim: por favor, tenha compaixão de mim? Esse cego que está na beira do caminho, quando ele ouve que é Jesus Nazareno, ele fala: não, vocês estão equivocados. Eu sei que ele é outro, ele é Davi, ele é da linhagem de Davi, é uma linhagem real, ele é o prometido, ele é o Messias, ele está passando aqui, hoje é o meu dia de sorte. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui no versículo que nós encontramos, no versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: filho de Davi. Agora ele muda a enunciação dele, ele fala: tem misericórdia. Vejam 2 palavras muito fortes para serem pronunciadas, e para quem está ouvindo ainda mais: compaixão e misericórdia. E esse é um clamor que você faz quando você não tem outro a não ser alguém que pode de fato resolver o teu problema. Já teve você em situação que você pediu a ajuda de alguém? Muitas pessoas me acessam na clínica. E a clínica, ela é interessantíssima. Ela foi uma escola que Deus me permitiu fazer e passar, ainda estou lá passando, onde ela me ensinou que, a despeito da cor da pele, da etnia, do seu título acadêmico, ou da sua posição social, ou do carro que está na sua porta, ou da sua casa suntuosa, quando nós estamos no nosso quarto escuro, quando nós estamos atravessando nossos vales, nós somos todos iguais. Semana que passou, eu tive um juiz de segunda instância na minha sala. Dizia ele das suas lutas, dizia ele das suas dores, e perguntava ele por Jesus. Os que iam na frente pediram para que calasse aquele cego. Se cale, você está incomodando. A questão é que quem vai à frente com Cristo são os seus discípulos e um grupo mais especial. E depois toda uma multidão. E esses que estão mais próximos de Jesus, quando vê um cego clamando por compaixão e misericórdia, fala: se cale, você está perturbando a gente. Você é insignificante demais para que o mestre pare para que te atenda, para atendê-lo, para dar atenção a você. Acontece que Jesus não é quem está à frente, apenas como mais uma pessoa. Ele é de fato o Filho de Deus da linhagem de Davi. Mas quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe que quando a gente utiliza as palavras certas, Jesus para. E o texto diz que Jesus parou. Parou e perguntou, quando trouxeram ele: que queres que eu te faça? É a pergunta que Cristo faz àquele homem. Ou você perguntar isso para um cego,
Parece óbvio o que ele vai responder. Mas às vezes a gente acostumou a fazer carreira solo na nossa vida. Excluímos Deus da possibilidade de ser o Senhor da nossa vida. Nos fiamos nas coisas que temos. Gosto muito de um pensamento de um professor antigo que dizia que somos cegos quando olhamos para imóveis, móveis e automóveis. Sabe quando você traça suas rotas e você vai para lá, vai para cá, se debate daqui, se debate dali, e de repente você para numa encruzilhada e você observa que o seu GPS está com um problema, ele não consegue reprogramar a rota e você está perdido, sem direção. Cristo está diante desse cego e diz assim: você já está há tanto tempo nessa estrada, eu tenho que saber o que de fato você quer. Porque muitas vezes vamos a Cristo e não sabemos o que pedir, e quando pedimos de maneira equivocada, pedimos mal. Então a pergunta de Cristo é pertinente para esse cego, dizendo: escuta, já está calcificada a sua capacidade de me ver como realmente sendo da linhagem de Davi, a linhagem que eu faço parte da linhagem real, que eu sou filho de Deus, o Cristo encarnado, aquele que é o prometido que todo o Novo Testamento apontava. O que você quer de mim, já que você é o único na multidão que reconhece a minha patente mais elevada dentre a multidão? Eu quero tornar a ver. O verbo tornar sugere que esse homem já havia desfrutado do que era enxergar. Cristo, sem delongas, ele se volta para o cego. Versículo 42, ele diz: então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé é o quê? Qual é o verbo que aparece? A tua fé te... mas não é te curou? Sabe, queridos, Cristo deu a um homem cego o que nenhum dentre a multidão recebeu: a maior de todas as suas dádivas, a salvação. E o versículo 42 diz que imediatamente ele tornou a ver. Observe que agora você vê que ele recebe de Cristo a salvação, mas junto com a salvação ele recebe também a cura. E agora aquela multidão que pedia para ele se calar, agora é uma festa só. Eles começam a glorificar, eles começam a viram aquilo tudo, a magnitude daquilo, e ficaram maravilhados. E eles estão agora chegando já em Jericó, adentrando em Jericó. Há muitos hoje que estão à beira de um caminho e que enxergam mais do que nós, muitas vezes, que estamos no meio da multidão, andando com Cristo à frente. Capítulo 19. É o Lucas fazendo a amarração dos dois textos. Ele está dando a continuidade. Para Mateus e Marcos eles estavam saindo de Jericó, mas para Lucas não, ele está entrando em Jericó. E por que Lucas faz isso? Porque Lucas, mais do que falar a respeito do que Cristo fez na vida de alguém, Lucas é aquele que entrevista em quase toda o seu evangelho, aquele que recebeu o benefício, não aquele que viu alguém recebendo o benefício. É muito diferente quando você conversa com uma pessoa que recebeu o toque de Cristo, a cura de Cristo, a compaixão de Jesus. O texto é mais impactante. E o Lucas entra agora em Jericó com Jesus. Você consegue ver ele chegando em Jericó com a multidão que vinha de Jerusalém, que somado agora a um ex-cego, estão entrando em Jerusalém. Em Jericó. E agora em Jericó, acontece uma outra coisa. Aqui diz que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Percebe? Jesus está atravessando a cidade. Esse movimento que Cristo está fazendo é porque Cristo está querendo que no meio daquela cidade também hajam outros homens, como o cego que estava na beira do caminho.
Ele é a grande estrela, que aqueles que desejam experimentar do seu poder, certamente irão orbitar em torno dela. E aqui diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Agora a figura é uma outra. Estão entrando na cidade, soma-se agora duas grandes multidões, porque Jericó está sabendo, Jesus está chegando. E o mais interessante é que o Lucas agora, diferente do personagem anterior, ele faz a apresentação. Aquele era um anônimo, agora esse recebe os títulos. Aqui fala que ele era Zaqueu. Mais que isso, diz que ele era publicano. Mais que publicano, diz que era o maior de todos os publicanos. Bom, eu não sei você, querido, mas olhando para a cultura daquela época, ser um publicano, do ponto de vista pessoal de quem era, parecia ser uma boa coisa, porque esse acumulava grandes riquezas. Roma era o maior império, e nunca se levantou na terra um império como Roma. 250 anos antes de Cristo, e há cerca de 538 depois de Cristo, Roma foi a maior força bélica que já foi instituída nesta terra. E Roma chegava com duas propostas para qualquer povo que eles queriam dominar. A primeira é simples: eu dou a você a chance de você continuar com a sua cultura, com seus cultos, com as suas festas, com as suas maneiras de julgar aqueles que vocês entendem que estão quebrando os parâmetros, as regras, os preceitos de vocês, mas eu vou colocar os meus centuriões, vou colocar os meus prefeitos, vou colocar meus governadores, e acima de tudo estabelecer qual é o jugo para cada produto que vocês produzem. E quando Roma fazia isso, Roma de uma forma assim, muito estratégica, ela pegava os próprios patrícios, aqueles homens de mais influência no meio da sociedade, e dava a eles a autoridade e a autonomia deles serem cobradores de impostos. E quando eles cobravam para Roma, cobravam para eles também. Eram homens muito poderosos, muito ricos, mas roubavam e dilapidavam o seu próprio povo. Uma história muito semelhante ao que nós temos no Brasil. E sabemos que tem homens muito sérios na política, homens bons, mas infelizmente se destaca no nosso país e na nossa cultura, a cultura da corrupção. Jericó não era um bom IDH daquele tempo de Cristo. Jericó sofria pelos desvios de recursos, por esses homens que pesavam sobre aqueles que trabalhavam demasiadamente para sobreviverem, para trazerem os seus produtos. Jericó tinha uma produção de bálsamo muito intenso e um fluxo muito intenso de mercadorias, porque era a primeira cidade que entrava dos lados que vinha ali de Jericó. E aqui está falando que Zaqueu não era um homem qualquer. Se um publicano era um homem odiado por ser um publicano, esse era numa potência muito maior, porque diz que ele era um maioral. Você vai se lembrar que Levi Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, ele era um publicano. E você se lembra que quando Cristo chegou para ele estava bem em seu ato de cobrança de impostos, e ele ouviu Jesus falando, e ouvindo Jesus falar, ele se encantou por Jesus. Jesus chega para ele e faz um simples convite: vem, segue-me. Ele diz assim: espera um pouquinho, eu vou fazer um banquete para os meus outros amigos, vai ser a última festa que eu vou dar, eu vou chamar os outros publicanos, e eu quero que eles escutem o Senhor falar, depois eu vou te seguir. Zaqueu não estava nessa festa. E dentre todos os publicanos, Zaqueu era o mais poderoso. Acontece que o Zaqueu está aqui, e esse homem com todo esse volume, com toda essa descrição que o Lucas dá para ele, mas aqui tem também aquilo que é contrário, na magnitude que ele é uma figura que tem posses, ele também é uma figura que é odiada. E aqui diz que ele queria ver Jesus. E ele sobe numa figueira. É um homem de pequena estatura, a multidão está cercando Jesus, e ele faz uma projeção: se eu subir aqui nessa árvore, eu vou poder ver Jesus. Lucas parece trabalhar com os antônimos, e na mesma medida que Lucas fala que ele é o maioral dos publicanos,
o que é algo que depõe contra a imagem dele, uma vez que ele, por ser o maior de todos, era o mais odiado. Lucas inverte dizendo, ao mesmo tempo era um homem de pequena estatura. Era um homem que tinha muita influência entre aqueles que eram os homens de negócios, ali da sua região e fora dali. Mas era um homem que tinha os seus subterfúgios, suas maneiras ilícitas de fazer as coisas. Em cima de uma figueira, Jesus está passando, e Jesus olha para aquela figueira, olha para o Zaqueu, fala o nome de Zaqueu e diz assim: eu sei quem é você, sei o seu nome, estou passando por aqui, eu quero entrar na sua casa, quero me hospedar na sua casa. Jesus entra dentro daquela casa, e aquele homem que era uma figura desprezível do ponto de vista daquela sociedade, ele recebe a pessoa de Jesus. Em minha sala entrou um homem que enfrentou a cadeira que estava de frente para o Sérgio Moro, julgado e condenado dentro da Lava Jato, ficou quase 1 ano preso, solto por um habeas corpus, chegou à clínica. E eu estava falando de um Cristo que pode mudar a história. Pediu audiência comigo para conversar comigo, fomos conversar. Sim, pastor, eu sou como Zaqueu. Sou pequeno demais, embora muitos homens me acham grande. Jesus continua sendo o mesmo? Falei, sim. Então é a oportunidade para a minha história. Quando Jesus chegou dentro daquela casa, aquele homem percebeu que a casa dele, dentre todas as casas que haviam em Jericó, era a mais abençoada. Cristo desnudou a alma daquele homem, despiu aquele homem do seu íntimo, do seu coração, no olhar terno e brando. E sem que Jesus falasse uma palavra, o texto diz que aquele homem começou a falar, porque Jesus já estava queimando tudo aquilo que havia tornado ele aquele homem dilapidador de uma sociedade que estava sendo carcomida há anos pela sua mão pesada. Quantas pessoas que sofriam porque ele era o maioral daqueles que desconstruía sonhos, tiravam as oportunidades, achatava aquela sociedade. O mais impressionante é que Jesus entra na casa do homem mais pecador da cidade. Se Jesus hoje chegasse aqui e falasse no meu lugar, ele falaria com quem aqui nessa manhã? Eu vou almoçar na sua casa. Depois dessa mensagem, eu quero ir lá na sua casa. Para quem ele falaria? Aquilo criou uma repulsa tão grande. Aquele homem gerava tanta turbulência no coração daquela sociedade, que quando Jesus entrou, o versículo 7 diz que o povo estava lá fora, descontente completamente, e eles bravejavam, eles gritavam, como podia? Jesus, nós somos uma sociedade que precisamos a tantas pessoas para serem curadas, tocadas, a tantas pessoas aqui para serem atendidas pelo Senhor, e aquele que é o maioral, aquele que acaba com a nossa sociedade, aquele que recebe o Senhor, ou aquele que o Senhor se convida para estar na casa. O versículo 7 diz: todos os que viram isso murmuravam dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. Enquanto eles estavam gritando lá fora, inconformados, lá dentro da casa de Zaqueu, ele estava dizendo assim: Senhor, todos aqueles que eu fraudei, que eu roubei, que fiz mal, eu vou tentar entregar tudo isso. O mais incrível é que quando você olha para a cena aqui de Zaqueu, é que Zaqueu já está abrindo o coração. E Cristo estava tentando talvez dizer para aquele povo que estava lá fora, claro, ao entrar, e óbvio que depois isso aconteceu, é que Cristo diz assim: eu posso ajudar vocês aí fora, mas se eu mudar o coração desse homem, toda Jericó vai ser beneficiada. O maior milagre que eu tenho para Jericó hoje é curar o maior pecador dela. É reconstruí-lo. Quando você tem um encontro com Jesus, se você era uma pessoa irascível, você tem o seu gênio controlado. Se era um mentiroso, um mitomaníaco, ele pode mudar o seu coração. Se você é uma figura que não sabe o que é o valor da honestidade para com a sua esposa, ele pode tornar você um homem fiel. Ele pode mudar as páginas que você tem acessado. Ele pode converter o seu duro coração, porque se Cristo entrar na sua casa e Ele sentar para cear com você, é você que vai começar a perceber o que você precisa tirar do seu coração, porque o seu poder é um poder que constrange, mas é o constrangimento do bem, é o constrangimento da reforma, da restauração, é aquilo que te faz e te reconstrói novamente, como talvez a humanidade não o conheceu, como aqueles que estão cercando você jamais o viu assim. Eu costumo dizer por onde ando, queridos, que se você permitir, que Jesus vá à sua casa, depois da oferta que Ele está fazendo, você pode ser a melhor solução para a sua família. A melhor solução para aquela cidade era Zaqueu, depois de convertido. O jugo romano iria continuar, mas não seria mais pela mão pesada de Zaqueu, seja ele por conivência, ou seja ele por omissão, porque agora ele está querendo devolver àquele povo aquilo que ele havia tirado do povo. Se Jesus estivesse hoje no Brasil, em que casa ele entraria? Você pode hoje estar pensando assim: bom, lá em casa o problema maior não sou eu, pastor. Mas Ele pode fazer você a melhor solução da sua casa. Ele pode fazer você ser a voz dEle lá no meio. Ele pode fazer você ajudar aqueles que de outra forma Ele não teria como lá está. Mas você tem que ser ou um cego na beira do caminho, clamando por Davi, por Jesus, filho de Davi, indigno, pessoa sem expressão na sociedade. Afinal de contas, que expressão tinha aquele homem? Mas era o que mais via no meio de todo mundo, o que mais enxergava. Você pode ser também um homem como Zaqueu. Mas se você estiver em cima de uma árvore querendo vê-lo, é certo que ele vai querer marcar um encontro com você. O tempo é muito pequeno para falar tudo. Na clínica vai muito tipo de pessoas. Eu estava voltando para o Brasil
Eu tive que adiantar minha volta para o Brasil no ano passado. E quando eu cheguei na recepção da clínica, pastor, que bom vê-lo aqui. Tem uma pessoa que já está há um mês com a gente aqui. Há um mês. E nós estamos tendo que dar banho nele, fazer a sua barba, ajudá-lo a vestir. Ele não vem para as refeições, não vai para os tratamentos. Ele fica o dia inteiro preso, fechado, dentro do seu quarto, do seu apartamento, com a luz apagada. O senhor pode nos ajudar? Eu falei, eu conheço alguém que pode. Todas as vezes que eles me perguntam, eles já sabem qual é a minha resposta. Eu conheço alguém que pode. Um dia de manhã, procurei quem estava sozinho, mas minha esposa, dentro daquele refeitório, procurando alguém que estava mais só, mais isolado, e de repente lá estava essa pessoa que eu não sabia que era, porque eu nunca tinha visto. Me sentei ali de maneira aleatória, apenas escolhendo quem estava só. Falei, olá, bom dia. Não me respondeu. A minha esposa, olá, tudo bem? Também não respondeu. Passaram mais 45 dias. Um dia ele chegou na minha sala e começou a bater na porta da minha sala. Eu levantei, abri a porta da minha sala e o vi, e era essa pessoa. Ele tremia, não de frio, nós estávamos no verão, mas ele disse assim para mim, eu estou com medo. O que ele dizia? Você tem medo? Por favor, vem aqui. Eu dei um abraço e ele ficou um tempo ali abraçado comigo. 2 homens abraçados. Consegui fazê-lo sentar. Eu falei, quem é você? Aí ele foi falar o nome. E eu disse assim para ele, filho, não, eu estou perguntando, quem é você? Eu sou alguém que estou há 12 anos num quarto escuro. O senhor pode orar comigo? Eu estou com muito medo. Posso orar? Antes dele querer sair, eu falei, eu posso falar de uma pessoa para você? Falei. Ele disse assim, ele não pode me ajudar. Eu disse, se você quiser que ele tente, venha amanhã, às 8 horas da manhã, que é o momento que eu começo a falar para eles, às 8h30 da manhã. E por incrível que pareça, ele estava lá. E eu comecei a falar da pessoa de Jesus, naquela mensagem de manhã. Ele chorava muito. Terminou o momento, eu estava com uma agenda para atender. E eu pedi para que desligasse, porque ele queria falar comigo. Voltamos para a minha sala, e quando chegou na minha sala, ele falou assim, sabe por que estou chorando, pastor? Porque Jesus não pode me perdoar. Eu vou agora contar quem sou. Há 12 anos, eu fiz algo muito terrível. Mas tudo começou quando ainda era jovem. Eu sou dono de uma grande fortuna. E casei com uma linda mulher, mas todos falavam para eu não me casar, mas eu queria fazer minha própria rota. E fiz minha própria rota, pastor. E me casei com essa mulher. Amei essa mulher de todo o coração. Tive com ela 2 filhas. E essa mulher, pastor, ela acabou que começou a me trair. As pessoas falavam que ela estava me traindo. Eu não queria acreditar nisso, porque amava muito. Finalmente eu mesmo vi isso. Para mim foi um choque tão grande. Eu estava numa das minhas fazendas no interior, pastor. Eu entrei no meu bar, eu tomei todos aqueles uísques que estavam ali. Entrei no meu carro, pastor, de 1 milhão. E entrei na rodovia sem saber o que estava fazendo. Horas depois eu acordei, eu estava
Eu estava rastejando pelo teto do meu carro, que o meu carro estava invertido, e entre água e barro que estava ali daquela grama, consegui sair, e quando me dei conta do que estava acontecendo, que fiquei em pé, vi a cena mais terrível que os meus olhos já viram nessa terra. Ali tinha um pai, e o pai batia no peito do filho, e o abraçava, gritava com urros, dizendo: acorda, filho. O meu carro saiu em alta velocidade da estrada. Eu andei mais de 400, cerca de 400 metros descendo com o meu carro. E aquela criança que o pai tirou um dia da semana para pescar com ele no lago das terras dele. Eu matei aquela criança, pastor. Desde então estou num quarto frio e escuro. Já me colocaram em todas as clínicas. Jesus não pode me perdoar. Ninguém pode me ajudar. Então eu disse a ele assim: filho, se Jesus não pode fazer isso por você, eu também não tenho nenhuma chance. Aqui tem um cego na beira do caminho que era o que via, gritava, clamava: Jesus, tem compaixão de mim. Eu tenho certeza que o Senhor tem solução para o meu problema. Ninguém mais tem. Eu não quero uma moeda, eu não quero uma esmola. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, que ninguém mais tem. No século atual, o que você está precisando que os homens não têm? Sabe aquela noite que você está na sua casa e que você sai do lado do teu cônjuge, os seus filhos estão dormindo, o seu cônjuge também, e você vai para a sala e você tenta se encontrar, reprogramar a sua rota, tudo está fora do lugar? Que o silêncio é mais barulhento do que o barulho? O silêncio. Acontece que entre um cego na beira do caminho e um corrupto da magnitude de Zaqueu, existe uma multidão dizendo e murmurando, desconsiderando a possibilidade de você se recuperar. Mas o protagonista das duas histórias, o que leva o Oscar para casa, é Jesus. É o que menos fala, mas é aquele que tem um manual matriz nas mãos seu, porque quando Ele te fez, a forma foi guardada. Não houve, não há e nunca haverá alguém como você, com seu jeitão, com seu timbre. Você é peça exclusiva. É Ele que tem o seu manual nas mãos. É Ele que sabe quem você é. É Ele que sabe o que você precisa. É Ele que sabe quais são os caminhos onde você está mendigando, aonde você está pedindo por um socorro. Ele que sabe quantas são as moedas de esmolas que estão jogando. Ele que sabe quantas vezes você quer conhecê-lo, mas as coisas não são favoráveis. Se Jesus estivesse com o microfone segurando nesse momento, em suas mãos nesse momento aqui, quem Ele procuraria entre nós para dizer: hoje eu vou à sua casa? Preciso entrar lá. O que diferenciava esses dois homens dos demais? Eles eram pecadores, mas muito desejosos de conhecer Jesus. Uma outra figura que esteve na clínica, chegou sexta-feira à tarde, 4 horas da tarde. Se programou e comprou a passagem para Paris para tirar a vida em Paris, porque não queria tirar a vida na frente do filho de 9 anos e do esposo. Um patrimônio de 600 milhões de reais. Tirou uma passagem só de ida. Não falou mais nada para ninguém. Acabou de tirar no seu quarto. Pediu para que uma das babás cuidasse do filho, que ela ia dar uma volta. Pegou uma pequena mala. Quando ela está fazendo a mala, um desespero muito grande tomou conta do coração dela. E naquele momento, ela clamou: Jesus, tem misericórdia de mim.
E quando ela estava assim com uma angústia muito grande do coração, bateu as suas mãos com força no teclado do seu equipamento, do seu notebook. O navegador abriu. Escreveu: Clínica Spa Vida Natural. Ela pegou o telefone que estava ali, 4711-3800. Ele discou. Minha esposa estava do outro lado do telefone. Ela diz: eu estou desesperada. Eu preciso ir para aí agora. E ela veio. E Jesus mudou a vida dessa mulher. Hoje ela está em alguma das nossas igrejas. Pode ser que esteja nos assistindo. Espero que você também dê oportunidade a Jesus. Não basta só Jesus passar pelo seu caminho. Clame por Ele. E Ele ouvirá o seu clamor. Deus abençoe você. Vivi tão longe do Senhor, assim eu
Bom, já não importa onde você esteja, se na beira do caminho ou em cima de uma figueira. Clame ao Senhor, Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque nas histórias que nós estudamos aqui de uma maneira muito sucinta, nós temos a esperança no século atual, que o Senhor também pode nos resgatar das nossas mazelas, dos nossos caminhos errados, de nossas decisões precipitadas. E cada um de nós aqui, ó Deus, nesse momento, se olharmos pelo retrovisor da vida, talvez vamos ver que a maior parte da nossa vida estamos fazendo carreira solo, excluímos o Senhor daquela posição que é segura para a nossa vida. Mas Deus, nós queremos olhar para o para-brisa. E diferente como já foi, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor entre na nossa casa e o Senhor nos ajude a colocar as coisas em ordem. Tenha misericórdia de nós, Senhor, no século atual. Se há pessoas aqui que estão com a sua visão turva pelas coisas da vida, clarifique, ó Deus. Se há outros que estão com os seus passos vacilantes, firme-os. Se tem aqui aquele que está com angústia, ó Deus, traga paz. Se alguém que está sem esperança, traga a tua esperança. Seja quem for, ó Pai, que possamos mirar os teus olhos e ver em tua face de amor um Deus que quer nos mudar e nos transformar. E se tem alguém aqui, ó Deus, que precisa urgentemente disso, porque precisa, ó Deus, levar à sua casa a solução que os homens não possuem, que os divãs não têm, que o bisturi não pode resolver, que a conta bancária não dá, que o cartão não pode, que os homens dessa terra com sua expertise não conseguem, que hoje ao voltar para casa levem ao Senhor. Nos dê o melhor, Pai, nesse sábado. Nos dê a tua presença na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um restante sábado muito feliz. Foi um prazer estar com você aqui.